Precisamos entender as políticas públicas da cultura sob diferentes aspectos. O primeiro deles, eu vou destacar aqui o aspecto econômico, né? A cultura é uma fonte de geração de renda, de emprego, movimenta a economia local, ela tem várias dimensões, então ela consegue, é um vetor de desenvolvimento socioeconômico da maior importância, especialmente para um país, e aí a gente vai para o segundo aspecto da importância da política pública de cultura, marcado pela diversidade, pela criatividade, pela multiplicidade de criação cultural. Isso tem a ver com o nosso arcabouço, com a nossa formação, com a nossa trajetória enquanto experiência civilizatória. Então, você investe também na política pública de cultura para você ter uma formação completa do seu cidadão, né? Uma formação humanística do cidadão. E, claro, você alimentar esse arcabouço cultural, que é a própria identidade de um povo. Nós não podemos esquecer disso. Comecei pelo aspecto socioeconômico, mas lastreado amplamente nesse aspecto civilizatório, nesse aspecto identitário, a partir de todos esses traços culturais que você consegue singularizar uma determinada população e transformá-la num povo. As suas práticas, seus costumes, as suas vivências, os seus saberes, os seus fazeres, o seu desenvolvimento. O que a gente precisa lembrar? Por que nós precisamos de uma política pública de cultura? A cultura, ela mexe, portanto, com valores que às vezes são um pouco conflitantes. Vou dar aqui um exemplo prático. Museu da Manhã. Tive a oportunidade de inaugurar o Museu da Manhã como secretário de Cultura do prefeito Eduardo Paes em 2015. Se o Museu da Manhã fosse cobrar o que ele realmente custa em termos de ingresso, o ingresso tinha que ser R$100. Você pode cobrar de um museu, no museu público, um ingresso a R$100? Obviamente não. Por quê? Você tem aqui o valor econômico, mas você tem o valor do acesso. Então, lembra que eu falei que é o vetor socioeconômico de desenvolvimento, mas também a questão de garantir a formação completa, integral do cidadão. Então você precisa fazer com que haja uma política pública que seja capaz de financiar aquela atividade cultural e fazer com que ela seja, portanto, acessível a todos. Dentro do meu trabalho na prefeitura, nós temos lá o planetário como um dos órgãos que está ligado à minha secretaria. E eu usei para eles uma fala que eu já tinha usado também em outros equipamentos culturais que eu tive a oportunidade de liderar quando era secretário de cultura. A gente precisa lembrar que a visita de uma pessoa a um equipamento de cultura, a um museu, a uma biblioteca, ela tem que ser uma visita plena. Independentemente da sua condição social, independentemente da sua trajetória, do lugar onde mora, das suas tragédias pessoais, né? Aquela pessoa precisa se sentir plena no equipamento cultural, ela precisa se sentir confortável, familiarizada, tranquila. Porque aquela experiência no equipamento cultural pode ser a melhor experiência que ela jamais terá em sua vida. E nós, como gestores de cultura, precisamos garantir que aquela experiência dela vai ser plena. Ela vai chegar, ela vai se sentir confortável, vai se sentir acolhida, não vai ter receio de entrar. Porque muitas vezes o que acontece é que nessa desafiante sociedade brasileira, em que tantas pessoas têm tão pouco, e que tantas pessoas acham que determinados lugares nem são acessíveis a elas, muitas vezes as pessoas têm medo. Por mais que seja barato, por mais que elas consigam chegar até um teatro, a um museu, ela acha que aqueles lugares não foram feitos para ela. Isso é muito cruel, mas acontece muito. Então esse acolhimento que a política pública de cultura oferece, seja permitindo que o museu ofereça um dia grátis, seja permitindo uma política que coloque uma pessoa ali para acolher os usuários daquele equipamento, né, o público, seja uma política pública que desperte os talentos. Porque nós temos no Brasil a vantagem de que em cada lugar se produz uma riqueza cultural inigualável e diversa. Então, eu vejo muitas vezes um discurso extremamente elitista, né? Vamos levar cultura. Não tem que levar cultura nada. Você não leva cultura para lugar nenhum. Você tem que valorizar aquela cultura que é produzida localmente e garantir que ela seja visível, que ela seja tangível, que ela ganhe o protagonismo que ela mereça, né? A partir da trajetória que foi forjada e que se conseguiu, digamos, materializar determinada experiência sensorial que a gente costuma chamar cultura.